Boa noite a todos. Hoje a aula é sobre ligações químicas. Peraí. Eu queria lembrar com vocês o que é átomo. Vamos lembrar? Se quiserem participar, pode, tá, gente? Mas um átomo, ele possui núcleo, um núcleo bem pequenininho, e ao redor ele tem uma eletrosfera. Esse núcleo pequenininho, vocês já sabem que ele é feito de prótons e elétrons. Prótons e nêutrons. Ele é feito de prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo, a gente tem elétrons. A eletrosfera, ok? Tem elétrons aqui. A carga dos elétrons é negativa. A carga dos prótons é positiva. E dos nêutrons é nula. É zero. Então, como é que fica o átomo? Lá dentro do núcleo, eu vou ter partículas positivas e elas tendem a se repelir, porque são partículas positivas. Positivo repele positivo. Então, é necessário os nêutrons para dar uma estabilidade para esse núcleo. Lembram disso? Para dar estabilidade. E isso é um núcleo. Ao redor desse núcleo, tem elétrons, e esses elétrons estão em camadas, ou níveis de energia. Uma camada, duas camadas, três camadas. Isso é pensando no modelo atômico de Bohr, que é mais fácil de representar aqui nos slides, tá? Então, vou representar aqui em camadas, fica mais fácil. Mas nós sabemos que tem os subníveis de energia, os orbitais S, P, D, mas que aqui a gente vai representar mais as camadas. O modelo atômico de Bohr dá para explicar a ligação química aqui, vai ficar mais fácil para a gente, tá bom? Bom, os átomos, eles podem ser classificados pelo número atômico deles, pelo número de prótons, de modo que todos os átomos com número atômico igual a 6, por exemplo, a gente coloca aqui, ó, Z igual a 6. Se você olhar a tabela periódica agora e consultar, você vai ver que esse átomo é o carbono. Assim, todos os elementos, todos os átomos que têm 6 prótons, ou número atômico 6, ele é o carbono. Sabendo disso, uma vez que a gente pode classificar todos os elementos de acordo com o número atômico, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, um carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é o núcleo de um carbono. E eu vou desenhar 6 nêutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse núcleo, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Ao redor dele, ele vai ter 6 elétrons. Como é que eu sei que vai ter 6 elétrons? É para neutralizar a carga positiva, ok? Tem 6 prótons de carga positiva, então tem que ter 6 elétrons de carga negativa para neutralizar. Esse carbono, a gente representa ele com a letra C. A massa dele, o número de massa, a gente coloca aqui em cima. E número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, esse átomo aqui que eu desenhei, ele vai ter número de massa igual a 12. Vou representar aqui, ó, carbono 12. E aqui embaixo eu coloco o número atômico. Aqui em cima eu coloco a carga. Como ele está neutro, eu não vou colocar carga nenhuma. Eu posso colocar a carga 0 para mostrar que ele está neutro. Mas não precisa, tá certo? Não precisa, não. Esse aqui é o carbono de massa 12. A gente fala que é o carbono 12. Agora, se eu representar um outro átomo, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui tem 6 prótons e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nêutrons. Ele vai ter 6 prótons, então ele vai ter 6 elétrons, porque ele também está neutro, ok? Os elétrons estão ao redor do núcleo. Número de nêutrons, aqui ele tem 7 nêutrons. Então, a massa, que é prótons mais nêutrons, a massa vai ser igual a 13. O número de massa, não a massa atômica, é o número de massa. E a forma de eu representar esse átomo é assim: carbono, 13, 6, e aqui a carga é 0. 13 é a massa, 6 é o número atômico, que é o número de prótons. Dessa forma, fica claro para a gente que os elementos químicos, eles são classificados pelo número de prótons, ok? Número de prótons. Vou circular aqui para a gente lembrar. E os elementos químicos, eles podem ser organizados na tabela periódica. Deixa eu vir para o próximo slide. Os elementos químicos, eles podem ser organizados na tabela periódica. A tabela periódica, ela tem uma organização que classifica os elementos, que agrupam os elementos segundo o seu comportamento. Os elementos que têm comportamentos semelhantes estão nas colunas ou o que a gente chama de grupos, ok? Todos esses elementos aqui, eles têm o mesmo comportamento químico, eles têm o mesmo comportamento químico, vamos considerar assim que fica mais fácil. Físico também em alguns aspectos, mas vamos considerar aqui, eles têm comportamentos semelhantes. O grupo do nitrogênio, o grupo do oxigênio, os halogênios, que é esse grupo do flúor. Então, eles são todos organizados, e se vocês fizerem os exercícios, vocês vão lembrar que isso tem muito sentido, né? Na tabela periódica, a gente coloca aqui o número atômico, depende da tabela, nessa está representado o número atômico em cima, o nome do elemento embaixo e a forma de representar cada um desses elementos. Eu queria deixar um adendo aqui, porque hoje o tema é ligação química e eu preciso focar em alguns aspectos da tabela periódica. Por exemplo, sobre os gases nobres. Os gases nobres são esses elementos aqui, ó. Deixa eu grifar eles para vocês. Não consigo. Ai. Ah, tá aqui, opções de ponteiro. Vou grifar esses elementos aqui para vocês, olha. Esses aqui são os gases nobres. E sobre eles, eu quero focar a aula de hoje. Eu vou focar tanto nos gases nobres, quanto nos metais e nos ametais. Quero falar sobre isso, que vai ser importante para a gente entender ligação química. Mas vamos começar sobre os gases nobres. Os gases nobres, eles não se ligam. O que significa isso, Dani? Significa que quando a gente encontra um gás nobre na natureza, ele está desse jeito aqui, olha. A gente encontra só o elemento, sem ele se ligar com nada, ok? Então, aqui vai ter um átomo de hélio, outro átomo de hélio. Hélio é um gás nobre, olha aqui, ó, é o primeiro. A gente não encontra eles combinados. Por exemplo, a molécula de água, H2O, ela é assim, ó, elas ficam combinadas. Aqui eu tenho oxigênio e 2 hidrogênios. Aí, então, eu tenho uma molécula de água, H2O, ok? Isso aqui é uma molécula, eles estão combinados. Mas isso não acontece com os gases nobres. Isso causa curiosidade, né? Por que não acontece? Por que com os outros elementos a gente encontra eles combinados e os gases nobres não? Bom, a justificativa é porque eles são estáveis. E aí eu vou te mostrar a última camada deles daqui a pouco, tá? Eles são estáveis eletronicamente. Pensa agora nos elétrons, não é no núcleo mais. A eletrosfera deles é estável, não necessita de combinação para ter uma energia menor.
Eu vou falar sobre isso no futuro, tá? Mas eles não precisam. Então, eles se encontram isolados, não combinam com ninguém, nem com eles mesmos. Ficam átomos isolados dessa forma. A configuração eletrônica na camada de valência é ns2np6. Se você lembrar, nessa coluna aqui, nesse grupo aqui, o subnível mais energético aqui termina em P1, aqui em P2, P3, P4, P5, P6. Então, quer dizer que todos esses subníveis aqui, eles estão completamente preenchidos. Você lembra que o orbital P tem 3... Eu vou falar do orbital P daqui a pouco. Vou falar daqui a pouco, que aí eu tenho outro slide aqui que vai ajudar. Então, no final das contas, a camada de valência, ela tem essa configuração. ns2, np6. Se você contar aqui comigo, olha, 6 elétrons no orbital P, 2 elétrons no orbital S, na soma vai dar 8 elétrons na camada de valência. Então, a camada de valência é a última camada. O Hélio, por exemplo, ele só tem uma camada. Essa única camada que ele tem é a camada de valência. E o Hélio é a única exceção, tá, gente? O Hélio tem 2 elétrons, porque ele só tem 2 elétrons, ele não consegue ter 8. Ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Os demais, todos os demais, têm 8 elétrons na última camada, tá? A única exceção é o Hélio, que tem 2 elétrons. É a única. Então, todos os outros elementos, quando eles forem ligar, eles querem a estabilidade dos gases nobres. Eles não são tão estáveis quanto eles. Então, eles vão fazer ligações químicas para alcançar a estabilidade de um gás nobre. Vamos entender melhor. Então, essa aqui é a configuração eletrônica de todos os gases nobres ali da tabela. Tirando o último, que é sintético, recém-descoberto, eu não anotei aqui. Então, o hélio, ele tem a configuração 1s2, o neônio 2s2, 2p6, 8 elétrons na última camada. O argônio, no terceira camada, ele tem 8 elétrons. O criptônio, na quarta camada, tem 8 elétrons. O xenônio, na quinta camada, tem 8. E o radônio, na sexta camada, tem 8. Porque isso aqui é o nível de energia, tá? Das camadas de valência desses elementos. Aqui está falando só do nível de valência ou camada de valência, tá? Nível de valência. Então, os gases nobres, eles aparecem na forma de átomos isolados, como eu já falei ali para vocês. E eles contêm 8 elétrons na camada de valência. Deixa eu só pegar, por exemplo, o argônio. Vamos pegar o neônio. O neônio, quando você vai olhar ele na tabela periódica, ele tem uma camada ou um nível de energia com 2 elétrons. E aí ele vai ter mais um, que olha, na segunda camada ele tem um orbital S com 2 elétrons, então ele vai ter 2 elétrons. E ele vai ter 3 orbitais P com 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De forma que eu posso representar o neônio mais ou menos dessa forma, ok? Eu posso representar ele dessa forma, se eu quiser representar em camadas. Mas eu vou te ensinar hoje uma representação que chama representação de Lewis. Você pode representar o elemento químico e colocar só os últimos elétrons, só os elétrons da camada de valência ao redor desse elemento. Porque numa ligação química, é só a camada de valência que importa. É só ela que liga. As outras camadas, ou os outros níveis, eles não se ligam, eles não se combinam. Então, eu posso representar só a camada de valência. Numa representação que chama estrutura eletrônica de Lewis. Tá? Estrutura eletrônica de Lewis. E eu represento assim, olha, um elemento, o Ne, por exemplo, que é o neônio. Aí eu coloco os 8 elétrons ao redor dele. 1, 2, 3, 4. Primeiro você coloca 4, tá? Bem espalhadinhos assim. Depois você emparelha eles. 5, 6, 7, 8. Então, eu acabei de fazer uma representação segundo a estrutura eletrônica de Lewis, tá bom? Os gases nobres, se você reparar,
todos os elétrons estão emparelhadinhos. Todos eles estão emparelhados. Isso aqui é a estrutura de Lewis, tá? Mas se a gente lembrar como que é a configuração do neônio, olha lá. É 2s2, 2p6. O orbital S é só 1. O orbital P são 3. Vamos contar comigo? Dentro desse orbital S tem 2 elétrons. Então, eu vou fazer assim, olha. 1, 2. Ok? Está emparelhado. Aqui, eu vou representar os 6 elétrons. 1, 2, 3. Primeiro, eu coloco todos com o spin para o mesmo lado, para facilitar, para não confundir. Depois, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, depois 4, 5, 6. Então, quando eu coloco 6 elétrons dentro do orbital P e os 2 elétrons dentro do orbital S, todos os elétrons ficam emparelhados. Olha que legal. Olha que letra horrível. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer de novo, para ficar bonitinho. Todos os elétrons ficam emparelhados. Então, veja bem, se os gases nobres são estáveis, vale a pena estudá-los. E o que eles têm de especial? Eles não se ligam. Por que será? Vamos observar que todos os elétrons são emparelhados? Deve ter relação com isso, né? E tem. Os elétrons são todos emparelhados. Vamos observar que todos têm 8 elétrons na última camada. Será que é por isso também? Tem relação com isso também, tá? Todos têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na última camada. Então, os gases nobres são estáveis, possuem 8 elétrons na última camada e todos os elétrons estão emparelhados. Assim, a gente entendendo os gases nobres, nós vamos entender o comportamento dos demais elementos durante a ligação química, para eles se ligarem. Ok? E ainda sobre a tabela periódica, eu quero fazer um destaque para o hidrogênio. Eu vou lembrar aqui vocês a tabela periódica. Olha, o hidrogênio está aqui. Ele só tem um próton. E quando neutro, ele só tem um elétron. Ele pode ter nêutron ou não, porque ele não precisa de estabilidade, porque não tem repulsão. Não tem repulsão desses. Não tem mais de um próton no núcleo. Então, ele não precisa de um outro nêutron para dar estabilidade. Pode ter ou pode não ter. Tá legal? Mas o núcleo está estável. O núcleo. Mas não estou falando que a eletrosfera está. Ok? Vamos pensar na eletrosfera. Espera só um pouquinho. Quando eu falo que o núcleo está estável, depende do número de nêutrons, tá? Só uma observação. O nitrogênio, por exemplo, que tem muitos nêutrons, ele pode ser radioativo, tá bom? Por exemplo, aqui ele está radioativo. O trítio é radioativo, mas a aula hoje não é sobre isso, tá? Mas eu só quero mostrar aqui para vocês onde é que está o hidrogênio. Deixa eu apagar isso aqui. Então, foco no hidrogênio aqui para mim, olha. O hidrogênio é um elemento atípico e eu quero valorizar ele, pois possui a propriedade de se combinar com metais, ametais e semimetais. Quando a gente fala se combinar, é ligar, tá? Ele faz ligações. O hidrogênio, então, ele liga com metais, ele liga com ametais, ele liga com semimetais, e eu vou te explicar tudo isso daqui a pouco. Nas condições ambientes, o hidrogênio é um gás extremamente inflamável. Nas condições ambientes, gente, eu encontro o hidrogênio assim, olha, um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio, ok? A gente não encontra um hidrogênio sozinho igual um hélio. A gente sempre encontra um gás hidrogênio, que é ele um átomo ligado ao outro, formando a molécula H2, que a gente chama de gás hidrogênio.
gás hidrogênio. Que é diferente do elemento hidrogênio, tá? O elemento hidrogênio é só ele assim, ó, é um átomo, sozinho. E se você olhar na tabela periódica, você vai ver que ele tem um elétron na última camada só. Ele não tem dois igual o hélio. Ele só tem um elétron na última camada. Então, ele precisa se ligar. Esse elétron está na configuração 1s1. Olha como é que é a configuração 1s1. Vai ser um quadradinho, aí vai ter um elétron só. Note que esse elétron está desemparelhado. Ele não está estável. O hidrogênio ele não consegue ter 8 elétrons na última camada, mas ele pode se sentir parecido com o hélio se ele fizer uma ligação química. Se o hidrogênio fizer uma ligação química e te dá um jeito de ter mais um elétron na sua última camada, ele vai ter 2 elétrons na última camada. Se o hidrogênio tiver 2 elétrons na última camada, ele vai ter a configuração do hélio, que é um gás nobre. Então, ele vai ficar mais estável, porque vocês lembram que o hélio tem 2 elétrons na última camada? É assim, olha, 2 elétrons. Mas não, o hidrogênio tem um só. Então, ele precisa fazer uma ligação química para ter a estabilidade que o hélio tem, ok? Eu vou falar isso tantas vezes que vocês vão pegar mais fácil depois. Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar muito bagunçado. Então, esse é o hidrogênio, a configuração do hidrogênio. E a gente sabe que ele precisa se ligar para alcançar a estabilidade. Ele se ligando, aqui olha, um hidrogênio com outro hidrogênio, ele só vai ter um elétron na última camada, então não precisa representar aqueles 8 não. Eu representei aqueles 8 lá na estrutura de Lewis porque era um gás nobre com 8. Quando eu tiver um outro hidrogênio aqui, olha, que também tem um elétron na última camada, eles podem se combinar, fazer uma ligação química que chama ligação covalente. E quando eles fazem isso, eles vão compartilhar essa última camada que eles têm. Eles vão compartilhar essa camada. Ao compartilhar essa camada, o hidrogênio que antes tinha a configuração eletrônica 1s1 e esse aqui também, agora, deixa eu fazer assim, olha, para vocês entenderem. Agora isso aqui é uma molécula que fundiu aqueles orbitais. Era um hidrogênio desse aqui, um elétron desse aqui e o outro elétron desse aqui. Agora eles estão compartilhando e eles têm elétrons emparelhados na última camada, porque eles estão compartilhando a última camada. Se você não entendeu isso muito bem, até o final da aula você vai entender que eu vou falar de ligação covalente daqui a pouco, tá? E os gases nobres? Como eu já falei dele, nas condições ambientes, eles são encontrados no estado gasoso. Diferente do hidrogênio que está combinado, os gases nobres, eles ficam isolados, assim, um elemento sem combinar com o outro, tá bom? Esse aqui, então, é o H2. Significa que são 2 Hs, um ligado ao outro. E esse aqui, por exemplo, é o gás argônio. Eu vou representar o gás argônio aqui, tá? Esse aqui é a representação do argônio. Cada um desses átomos é um argônio, que não está combinando com ninguém. E como é que a gente representa uma substância argônio? É só colocar AR, porque ele não está ligando com nada. Não é AR2, AR3, tá? Era só AR. É o argônio, que é um gás nobre. E mais uma última consideração aqui, antes da aula de ligação química. São só considerações para a gente tentar entender, tá? Ligação química. Eu vou separar essa tabela periódica aqui, eu vou te ajudar a entendê-la melhor. Eu vou considerar aqui os metais e os ametais da tabela periódica. Tá vendo essa linha que está aqui? Essa linha preta, ela separa os metais dos ametais. Então, eu vou colocar aqui para vocês, olha, tira o hidrogênio da jogada, porque o hidrogênio não é metal. Por isso, nem metal alcalino ele é, ok? Ele não é metal, ele é só o hidrogênio, ele não tem classificação específica ali na tabela periódica. Tudo isso que eu estou colorindo aqui
são os ametais, são os metais, desculpa. Tudo isso que eu estou colorindo de amarelo na tabela periódica são os metais. E esses elementos aqui de baixo também são metais. Veja que a tabela periódica é cheia de metais. Tem muito mais metais do que ametais. Nós temos muito mais elementos químicos que são metálicos. E eu vou colorir de azul. Se ficar feio, eu vou colorir de outra cor, porque eu não fiz um teste ainda. Eu vou colorir de azul tudo que é ametal. Os gases nobres são todos ametais. Esses elementos são ametais também. Ok? E o hidrogênio, eu não vou colorir de nada. Por que, Dani? Porque ele às vezes se comporta como metal, às vezes como ametal numa ligação química. Porém, para ser didática, na maioria das vezes, ele vai se comportar como um ametal. Então, eu vou colocar ele assim, olha. Porque quando a gente for estudar ligação química, muitas vezes nós vamos considerá-lo um ametal naquela ligação química, tá bom? Isso aqui vai ser uma coisa que vai ajudar a gente nos exercícios. É como se mais vezes ele comportasse como um ametal. Só que a IUPAC não recomenda essa classificação. Então, eu não vou infringir a IUPAC e vou deixar ele branquinho, tá bom? Mas fica aqui uma coisa entre nós. A maioria das vezes, ele se comporta como um ametal nos nossos exercícios, nas questões de vestibular, na maioria das vezes, tá? Mas vamos considerar dessa forma. Então, a gente vai fazer aqui uma legenda. Vamos classificar a tabela periódica em metais e ametais. Os ametais são azuisinhos. Os metais a gente está representando de vermelho. De vermelho não, desculpa, de amarelo. Os metais não representando de amarelo. E vocês perceberam que aqui tem o nome semimetais ou metaloides? Ok? Semimetais e metaloides. Ô Dani, o que é isso? É porque é o seguinte, alguns elementos, eles têm um comportamento de transição, porque eles nem têm um comportamento tanto de metal quanto de ametal, eles se comportam de forma intermediária. Então, tem alguns elementos que estão perto dessa linha que eles são considerados semimetais em muita literatura. Em muitas literaturas. Deixa eu achar aqui. Eu não quero esse, eu quero marcar texto. A gente fala enquanto está... Opções de ponteiro, marca texto. Tá aqui. Eu vou colocar de verde, tá bom? Os semimetais, veja bem, a IUPAC, ela só trabalha com metais e ametais. Só metais e ametais. Só que a prática, gente, na prática, tem alguns elementos que eles não são... Tem uma interface. Esses elementos são esse aqui, olha. Boro, silício, germânio, arsênio. O que é isso? Antimônio, telúrio e polônio. Vou colocar esses aqui, tá? Esses aqui de baixo eu não sei se algum deles tem comportamento de semimetal, porque eles foram descobertos recentemente. Vamos deixar eles assim, tá bom? Então, esses elementos que eu colori de verde, eles são considerados semimetais na prática, porque pela IUPAC é só a classificação de metais e ametais. Então, aqui é só para concluir, a classificação dos semimetais, ela não é considerada pela IUPAC, mas na prática a gente percebe que ela existe, tá? Alguns elementos, eles têm um comportamento assim, nem de metais, nem de ametais, eles têm um comportamento intermediário. Quando eu estudei no ensino médio, eu gravei essa frase aqui, que pode ajudar vocês também, tá? A saber quais são os semimetais. Bombas sírio-libanesas geram assassinatos sob território polonês. Aí, Dani, tem coisa melhor? Eu não tenho coisa melhor, mas depois vocês me contam se tem, tá?
Deve ter uma frase bem bonitinha. Eu gravei foi essa na época que eu estava estudando. Nem vou falar quando agora. Década de 90, falei, pronto. Olha só, bombas silimanesas geram assassinatos sob território polonês. É assim que a gente grava os semimetais. Depois isso não ficou tão importante, porque quando a IUPAC falou que os semimetais não serão considerados na tabela, o pessoal parou de considerá-los também, fazer regrinhas para a gente gravar. Mas saibam que na prática, e vocês são químicos e vão trabalhar na prática, isso aqui vai ser importante para vocês. Aqui então a gente tem algumas propriedades para vocês entenderem esse comportamento dos metais, dos ametais e dos semimetais. Nos livros mais recentes eles estão sendo chamados de metaloide. Metaloides. Mas semimetais ainda é aceito, tá? Não é aceito pela IUPAC a classificação, mas o termo pode ser usado. Então nós temos aqui os metais. O que os metais têm de especial? Eles apresentam brilho metálico, conduzem eletricidade, são maleáveis e você sabe que eles formam joias, moedas, maçanetas, janelas, né? Vocês conhecem os metais. Os ametais, eles não apresentam esse brilho metálico, eles não são condutores, eles se quebram, fragmentam, é diferente dos metais que se entorta a massa, né? E os ametais, eles são utilizados na produção de pólvora, na fabricação de pneus, etc. Isso aqui são só alguns exemplos. Essa última parte aqui são exemplos. Os semimetais, por que é considerado eles de forma separada ali na literatura antiga e recentemente não pela IUPAC, né? Os semimetais, eles apresentam brilho metálico e às vezes submetálico também. Não é nem metálico, nem é metálico, é um submetálico. Tem pequena condutividade elétrica, eles não conduzem tão bem quanto os metais, mas também eles não são isolantes igual os ametais, né? Então eles têm uma condutividade baixa e eles também fragmentam-se. Veja, eles têm brilho metálico ou submetálico, mas eles quebram, né? Não entortam, não amassam como os metais. Então eles têm propriedades que dá para classificá-los como semimetais na prática. Por isso que eu coloquei aqui as propriedades para vocês entenderem. Espera aí. Oh, meu Deus, acho que eu não sei o que eu quero. É esse aqui que eu quero. Pronto. Eu vou dar uma pausa